novo. Novembro é mês da consciência negra. O feriado do dia 20 de novembro é uma homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, que abrigou mais de 20 mil escravizados fugitivos de maus tratos e tortura. Zumbi dos Palmares foi morto em 20 de novembro de 1965. É sobre consciência negra a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Sua importância na história e nos dias atuais. E como a cultura, a arte, o teatro, a literatura estão relacionados à luta pela superação do racismo. Nós recebemos hoje o bibliotecário e agitador cultural Wellington dos Santos Alves, o professor, pesquisador e roteirista Christian Moura e a jornalista, escritora e pesquisadora Bianca Santana, que é autora do livro Quando Me Descobri Negra e já está chegando aqui no estúdio. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. A gente que agradece. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre a atuação de cada um de vocês e como isso se relaciona com o combate ao racismo. Vamos começar com o Wellington? Sim, a minha atuação hoje ela é uma atuação eu trabalho com bibliotecas, né? Eu trabalho numa escola de teatro e por conta da minha aproximação com a discussão racial na graduação, eu fui pensando questões negras dentro da biblioteconomia. E aí, para discutir a questão negra dentro da biblioteconomia, eu acabei indo para teorias que a gente chama das teorias da decolonialidade, de repensar esse padrão todo eurocêntrico que a nossa ciência ela é constituída e principalmente a área em que eu estava inserido. A partir disso, eu começo, então, a pesquisar como as bibliotecas podem também ser um espaço de fomentar a discussão racial e também esse espaço que ajude a combater o racismo, criando um imaginário novo e trazendo narrativas de valorização dessa cultura que é, por hora, sempre marginalizada. Sim. Você citou essa palavrinha decolonialidade. O que ela quer dizer? Sim, a gente tem um período de construção da nossa história colonial, né? E depois a gente tem um período dito pós-colonial, que é quando os países deixam de ser colônias, de ter essa dependência política e econômica dos países colonizadores. Só que dentro dessa leitura da questão pós-colonial, ela está mais ligada a um caráter econômico, né? Sim. E a decolonialidade é uma discussão para pensar como é que a gente pensa a valorização cultural, a valorização histórica, não pensando a nossa relação a partir do nosso colonizador, mas a nossa relação de pensar uma nova possibilidade, uma vez que a gente já está aqui inserido no Brasil, por exemplo, como é que a gente pensa narrativas e possibilidades que não estejam sempre ligadas a uma relação direta com o que foi o nosso período de colonização. Então a decolonialidade ela vem mais numa ideia de uma narrativa diferente epistemologicamente, pensando principalmente no campo das ciências sociais, né? Sim. Mas o Cris também pode falar um pouco mais disso. Fala pra gente. Acho que a decolonialidade, boa tarde a todos e a todos, a decolonialidade pensa um outro ser, uma possibilidade de epistemes, de conhecimentos, em que a gente possa ver que talvez, sei lá, o meio termo, né, que é você encontrar a justa medida, está na Nigéria, num pensador como Chinua Achebe, prêmio Nobel de literatura, e que a Academia Brasileira vagamente conhece e que também está lá no Aristóteles, na Grécia Antiga, né? A gente tem visto o atual governo fazendo censura a algumas produções cinematográficas e artísticas que transitam por essa nova episteme, pensar novas identidades de gênero, de sexualidades, de como ser mulher, de como ser homem. E a decolonialidade é uma proposta epistêmica para a gente pensar um outro jornalismo, uma outra história, né? Por exemplo, eu sou professor de História do Instituto Federal de São Paulo, que também tem passado por ataques desse atual governo. E lá, por exemplo, a gente tem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que dá subsídio para as áreas de arquitetura, para a área de mecânica, para pensar novas formas de conhecimento dentro da universidade que não perpassem mais uma vez pelo homem branco, heteronormativo, que é o padrão da sociedade contemporânea, pelo menos há mais de um século. Né? Isso no momento que a gente vive essa guerra por narrativas. Então, é um momento bastante importante para colocar o que foi a história e discutir a partir disso o que foi a nossa história. E não fazer esse revisionismo histórico que está sendo colocado nesse momento, Sim. É isso?
É até importante pensar isso, que a questão da decolonialidade ela não é um processo de substituição de narrativas que já existiram, né? Vamos esquecer tudo que foi feito e a partir de agora. Ela só diz que assim, existe outras formas de olhar para uma história e o problema é que a gente teve durante muito tempo uma única história sendo contada. Os pensadores decoloniais vêm com essa questão, falam, olha, existem outras formas de olhar. Então, se a gente pensar a discussão da decolonial na América Latina, o Brasil hoje ainda, infelizmente, não tem essa discussão tão forte, não é um país que tenha, talvez, essa discussão tão fundamentada ainda. Mas, pensando nos países da América Latina, já existem muitos autores e grupos com mais de 30 pesquisadores que estão dentro dessa discussão, pensando a narrativa da lógica a partir dos povos indígenas, por exemplo. Sim. Então, a América Latina precisa saber como é essa história a partir desse viés dos povos originários. Então, a decolonialidade ela não é para dizer, tá certo ou tá errado. É para a gente ver outras possibilidades e a partir de acesso a todas essas informações, as pessoas possam constituir uma narrativa que lhe seja mais próxima e que lhe represente mais, né? Sim. Vocês acham que, de certa forma, a gente ainda está engatinhando quando estuda o período colonial ou mesmo a escravidão e o que foi a escravidão aqui no Brasil? A gente está ainda engatinhando nos questionamentos em relação a tudo isso? Eu acho que a construção da Lei 10.639, em 2003, pelo governo progressista, possibilitou um terremoto dentro da educação brasileira para pensar justamente como é que você pensa mais de 200 línguas e 300 povos indígenas como índio. Sim. Como é que você pensa um continente complexo de mais de 50 países como a África. Então, eu não, tenho certeza que é essa possibilidade de a gente estar engatinhando numa história republicana de dificuldades, de ditaduras, mas, né, para fazer um chavão, nunca antes na história desse país você teve a possibilidade de se repensar e de se ver representado. Sim. Não é possível mais uma criança ir a uma biblioteca e só ter o Monteiro Lobato como referência de literatura infanto-juvenil. Sim. E a gente sempre brinca, né? O nome da cozinheira do sítio do Pica-Pau Amarelo é a tia Anastácia. O nome da farinha de trigo é a Dona Benta. A gente tem um problema epistêmico para se pensar. Então, dentro dessa postura, eu acho que a gente está engatinhando, mas como dizia o Gramsci, pessimismo na realidade, otimismo na esperança, né? Se você olhar para os lados, a gente está vivendo um momento difícil da construção dessas narrativas, desse perigo de uma história única. Sim. Como diz a Chimamanda Adichie, ela rouba a nossa dignidade. Sim. Quando a gente tem crianças imigrantes, mestiças, negras, dentro de uma escola, ela só tem uma figura de representação identitária, a gente está roubando a dignidade dessas crianças e desses pais, porque a história única ela não possibilita a gente se ver. E aí acho que é um pouco disso. Wellington, é essa realidade que o Christian colocou da biblioteca sem nenhuma representatividade, é uma realidade. Sim, esse é até o ponto central do que eu tenho tentado desenvolver agora, pensando a questão da decolonialidade dentro da biblioteconomia. A gente tem uma questão que a gente chama de gestão de coleções, né, que é quando a gente vai montar uma biblioteca e tal, e a maioria dos referenciais da nossa literatura dito cânone, ela é uma literatura que reproduz um viés racista, que ainda reproduz um viés machista. Então, para pensar como é que a gente muda essa realidade e a importância dessas crianças, ou mesmo um adulto que vai até uma biblioteca, de se ver num livro, de abrir uma história e perceber que existe um personagem parecido com ele, que não é um personagem que está sendo discriminado ou estereotipado, isso é extremamente importante. Então, a gente tem um movimento que começa a surgir porque a literatura de autores marginalizados ela começa a ganhar muita força, e por mais que o mercado quisesse marginalizar esses autores, agora já não tem como, porque existe a demanda, né? As pessoas Sim. querem ler esses autores, e essa demanda existe justamente por isso, porque as pessoas querem se ver na história. E aí eu, enquanto bibliotecário, quando eu vejo essa ação, a única coisa que eu posso pensar é que no meu fazer eu tenho que criar uma coleção e uma biblioteca que seja o mais representativa possível, né? Assim, trazer pluralidade para dentro da biblioteca.
e pensar que a gente precisa preservar as diferenças sem acirrar as desigualdades, né? Acho que esse é o processo. Isso estava sendo pensado porque você se inspirou em alguém para trabalhar com esse campo dentro da biblioteconomia? Porque eu nunca tinha ouvido falar, de fato. Isso está sendo pensado por já existem alguns autores e alguns pesquisadores que têm ido por essa linha, assim. Eu comecei a me aproximar muito desse assunto por conta do local onde eu trabalho, né? Trabalho numa escola de teatro, na SP Escola de Teatro. Sim. E lá dentro da escola a gente constituiu um núcleo negro para pensar as ações do teatro e com uma perspectiva menos eurocêntrica, a partir dessa perspectiva dos negros, os alunos negros que estavam ali. E aí, a partir disso, eu estava na biblioteca e a minha biblioteca eu percebi que ela não tinha também tantos autores. Então a gente queria propor essa discussão e eu precisava dessas referências e essas referências elas ainda não estavam na biblioteca. Então o meu primeiro movimento foi esse, assim, né? Eu preciso rever a minha biblioteca. A partir da minha revisão, eu vejo e vou encontrando outros autores espalhados no Brasil que já estão pensando essa questão. Tem uma pessoa que eu gosto bastante que trabalha com isso, que é a Dara Bassan, que é uma bibliotecária que organizou livros para pensar a epistemologia dentro da biblioteconomia e essa epistemologia negra. Sim. Então, é um movimento ainda que está crescente, sim. Mas eu acho que a tendência, por conta da discussão, está crescendo também, né? Que maravilha. Christian, você acha que é esse o caminho para a superação do racismo? É pela educação, é pela conscientização, é pela cultura, é pela arte? Respondendo ainda a pergunta anterior, a gente estava começando e respondendo... A gente vê que na biblioteconomia e na ciência, de uma maneira geral, está tudo muito recente. Sim. A Lei 10.639, que eu tinha dito, é a lei que... Boa tarde, tudo bom? A Bianca chegou. A Bianca chegou, já vamos passar a palavra para ela também. Seja bem-vinda. Desculpa. Não tem problema nenhum. Obrigada. Falando da 10.639, que é a lei que instituiu em 2013 História Africana e Afro-Brasileira nas escolas, depois a 11.645, que instaura também em 2008, depois já ainda no governo Lula, a lei indígena. Sim. Então é tudo muito recente, é um abismo epistêmico sobre conhecimento. Sim. Eu estou produzindo agora um documentário sobre o teatro experimental do negro, que surgiu na década de 40 no Rio de Janeiro. A gente conversando com vários atores e atrizes negras, né? A grande dificuldade de eles serem lembrados enquanto atores e atrizes. Né? E a grande dificuldade do público de teatro e do público que estuda teatro de reconhecer esse como um marco dentro da história do teatro brasileiro. Então é tudo muito recente, mas eu acredito que, respondendo a tua pergunta, cultura e educação são o par para que a gente possa estabelecer uma nova consciência política, para que as pessoas se emancipem a partir delas mesmas, né? Para que a gente não leve cultura e emancipação à cultura negra. Às vezes eu pergunto, por que o dia 20 de novembro? Eu digo, mas por que não dia 20 de novembro? Porque existe esse questionamento, inclusive, né? Sim. Vamos passar para a Bianca. Bianca é autora do livro Quando Me Descobri Negra, né? E até selecionei uma frase aqui que eu acho que você abre o livro dessa maneira, que você fala, eu tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes eu era morena. Queria que você explicasse para a gente do que se trata, o que é o livro, o que você coloca ali. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Uma alegria poder participar aqui com vocês. Quando eu escrevi e tomei consciência dessa negritude, eu achava que essa minha falta de percepção, falta de consciência negra, tinha a ver com o fato de eu ser uma mulher negra de pele clara. Mas depois de cruzar com muita gente de pele escura, retinta, que fala, eu também demorei muito para me perceber negra, eu acho que não tem só a ver com tom de pele. Tem a ver com essa forma tão sofisticada como o racismo opera no Brasil, de negar a negritude das pessoas, de só termos imagens. Até poucos anos, a gente só tinha imagem de pessoas negras em condição subalterna ou de criminalidade. Quem é que se reconhecia, quando eu era criança, por exemplo, na televisão, ou nos livros, ou em jornal, como negro ou negro? Todo o referencial no nosso imaginário era de pessoas brancas. Na escola, os referenciais apresentados como positivos eram todos de pessoas brancas. E a temática racial não era colocada. Então, eu lembro de diálogos na infância, eu falo
conto algumas historinhas no livro, de eu perguntar, mas a gente não é descendente de pessoas negras, indígenas? E aí as pessoas rapidamente respondiam, de portugueses também, e de italianos também. Meu nome é Branca em italiano, né? Meu nome é Bianca. Minha mãe fica magoada quando eu falo isso, mas quer projeto de branqueamento mais explícito? Então esse era um tema proibido. E não só na minha casa, na maior parte das casas. Tem a ver com um projeto explícito de branqueamento da população brasileira. Esse foi um projeto de Estado. A gente, por muitos anos, ouviu que o Brasil era uma democracia racial, que aqui não importava a cor da pele, a origem racial, que todo mundo era igual. E isso não é verdade. E o nosso racismo é tão sofisticado que não precisa de uma placa na porta dos lugares falando proibida a entrada de pessoas negras, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul. E ainda assim, a gente entra em muitos espaços, ainda hoje, em 2019, que não tem nenhuma pessoa negra. Sim. O que acontece? Por que nesses espaços de poder político, de poder intelectual, de dinheiro, por que nesses lugares não tem pessoas negras? O que nos impede de acessar esses lugares? É óbvio que isso tem a ver com uma sociedade racista. E o quanto o racismo estrutura essa sociedade capitalista, essa sociedade de classes. Muitas das nossas desigualdades de classe, elas também se estruturam numa desigualdade de raça e numa desigualdade de gênero, né? Sim. Isso tudo imbricado. E o poder público tem responsabilidade em cima disso, em amenizar essas desigualdades, se não resolver esse problema da desigualdade. Mas a gente não tem assistido isso acontecer. De forma alguma. O Estado brasileiro é um dos que mais age numa política de morte da população negra. Sim. E desde sempre. Então, é muito importante que nós disputemos e tomemos esse espaço. Porque na mão da elite branca que controla o Estado brasileiro, Estado não só o poder executivo, legislativo, talvez ainda mais o judiciário, sim, é uma política de morte para a população negra, né? Sim. Quem são as pessoas presas? Por que determinados crimes não são considerados crimes e o Estado age para provar que a pessoa é inocente? Quanto outras acusações, uma simples acusação já significa um encarceramento imediato. Que mecanismos são esses? Sim. A gente até comentava sobre uma postagem que você fez recentemente no Facebook com uma entrevista com... O Achille Mbembe. Exatamente. Como pronuncia o nome dele? Achille Mbembe. E a gente já discutiu, ele é um dos criadores do termo necropolítica, né? E a gente já discutiu, inclusive, aqui no estúdio, a necropolítica, e ele falou muito sobre isso, sobre como esse tipo de política, ela descarta as pessoas vulneráveis e que não têm utilidade, que muitas vezes, aqui no Brasil, a gente sabe, faz parte dessa população as pessoas negras. Então, e é o que tem acontecido aqui no Brasil, que a gente tem assistido, essa necropolítica sendo implantada com muitas mortes cometidas muitas vezes por forças do Estado e principalmente de pessoas negras. Eu acho que se a gente pensar a questão da necropolítica e aí tentar ver como é que a gente pode combater isso, né, pensando na nossa questão, tipo, e na nossa atuação, assim, pensar a importância de uma mulher como a Bianca escrever um livro e dar esse relato do período em que ela se descobre negra e trazer toda essa discussão de um projeto de poder que existe para que a gente seja branqueado, né? Ou como a fala do vice-presidente que diz que houve um melhoramento da raça quando o neto, que é um pouco mais claro, e aí ele tem uma leitura de que isso é um melhoramento, a gente percebe a construção de estereótipo e o aspecto todo negativo que foi criado para ser negro, que muitas vezes tendo certeza de que eu era negro, porque eu não consigo negar, né? Assim, eu não posso me intitular branco, mas havia essa negativa dessa identidade negra, porque todo o nosso imaginário, tipo, de beleza, todo o nosso imaginário de coisa boa era relacionado à questão negra. Então, o que a gente
que eu penso hoje assim na minha atuação, né? Eu, enquanto uma pessoa que tem a oportunidade de gestar um espaço cultural, que eu preciso criar condições para que essas pessoas que acessam esse determinado espaço consigam ver outras possibilidades e conheçam outras histórias, que uma mulher que vai à biblioteca em que eu trabalho possa ler o livro da Bianca Sim. e saber que existe uma outra narrativa para ela. Então, acho que o mecanismo da necropolítica ele está sendo aplicado aí, não é de hoje, né? Agora parece que se acirrou mais, é um perigo maior, mas a gente está sempre nesse processo de resistência e acho que a arte, a literatura, a cultura tem sido uma ferramenta até para a nossa saúde mental também, né? Claro. De resistir. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.